Fala pessoal, como é que está a semana de vocês? Parece que as coisas estão mudando, estão melhorando. Eu faço a ressalva com vocês para dizer que nem tudo aquilo que é dito pelos políticos na frente das câmaras reflete o que está acontecendo nos bastidores. Esse ano, o Moraes não consegue apoio nem da maioria dentro do STF, está cada vez se isolando mais, está desesperado. O meu pai, né, o presidente Jair Bolsonaro, isso daí foi um ato de desespero dele. Eu acho até tentando fazer com que nós dessemos um passo errado aqui nos Estados Unidos. Então, tudo isso daí são cenas do final de Moraes, né, o final que se aproxima. O Hugo Mota não consegue mais segurar a pressão dos partidos em cima dele, muita gente querendo votar também o fim do foro privilegiado, sair das garras do STF. Deus quiser, quando isso daí acontecer, vocês vão ver mais senadores à vontade para assinar o impeachment do Alexandre de Moraes, que 41 assinaturas já é sensacional. Esse bombardeio aéreo que eu, principalmente o Paulo Figueiredo, a gente faz aqui por fora, tem mais gente ajudando sempre, tá? Com certeza, não somos nós sozinhos, não. Então, por favor, vá na rede social do seu parlamentar, se ele está naquele bolo de gente ali para fazer a obstrução, para levar adiante a pauta da anistia, vá lá, dá um elogio nele, vai na rede social dele, agradece a ele, diga que valeu a pena o seu voto, se não, né, critique-o, diga que vai mudar o seu voto e assim a gente vai continuar aperfeiçoando cada vez mais o nosso país. Mas o Mike Benz, ex-servidor do State Department, jogou essa semana na Credem. Você que me segue nas redes sociais, não só aqui no YouTube, já peço para você me ajudar, se eu puder humildemente te pedir esse favor, clica lá no botão do like, compartilha essa mensagem que a gente deixa nesse vídeo com o maior número de pessoas, aquele mesmo que o Donald Trump me citou. Você prestou atenção nessa mensagem que eu vou passar agora. Enviada, que é o primeiro passo para depois para as ações concretas. A gente também está vendo agora circular na imprensa aí matérias dizendo que o PT desistiu da Credem. Credem é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e está quase 99% certo que eu vou ser o presidente. Fico muito feliz com todos vocês que me apoiaram, mas muito mais do que isso. Feliz também porque é ali que vai ser travado o debate sobre essa questão toda da USAID, das supostas interferências eleitorais que ocorreram no Brasil na eleição de 2022. Então contem comigo, né, com a minha honestidade, a minha coragem. Aquela pessoa ali embaixo, gente, é o Mike Benz, tá? Ele que foi na Credem essa semana. E a minha transparência para trazer para vocês aqui, que me seguem. Isso daí, meus caros, foi antes de eu anunciar o meu exílio. Né? Foi no evento do CPEC que o Trump me citou honrosamente no meio do público. Depois eu fui no Brasil, trabalhei a semana em Brasília, voltei para passar o carnaval nos Estados Unidos e desde então não retornei mais ao Brasil. Então, nesse momento, tinha a real expectativa de eu sair presidente da Credem. E eu falava que a minha primeira pauta seria colocar uma audiência pública com o Mike Benz. Como aconteceu tudo o que aconteceu, não pude retornar ao Brasil, mas sinto-me muito bem representado pelo deputado Felipe Barros. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse nome, seguissem o Felipe Barros na rede social. Ele é do meu partido, ele é do PL. Muita gente conhece ele devido ao trabalho excelente que ele desempenhou naquela CPI das fake news, em várias outras atividades. Tá? Deputado nota 10. E ele fez o requerimento e aprovou o requerimento para essa audiência pública. E o que aconteceu nessa audiência? Nessa audiência, o Mike Benz, em bom português, jogou tudo no ventilador. Eu vou pegar só um dos vídeos que ele apresentou. É um vídeo onde o ministro Luiz Roberto Barroso, ele fala em inglês, e aí vem a tradução simultânea para português, e eu vou querer colocar esse vídeo, vou colocar esse vídeo aqui para a gente assistir, porque ele é importantíssimo e escancara aquilo que a gente está vivendo no Brasil hoje, que ainda é legado desse governo Biden. O Moraes, ele não fez o que fez sozinho, ele fez com respaldo, ele fez com parcerias com essas agências de fato, checagem de fatos, ele fez com dinheiro do pagador de impostos americanos, e isso tudo tem que ser tirado a limpo, porque isso sim foi uma verdadeira interferência na soberania nacional. Não é o que o Eduardo e o Paulo Figueiredo fazem aqui, não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Excluídas por transmitir mensagens políticas ilegais, não solicitadas, especialmente quando vai contra o sistema eleitoral ou o Tribunal Eleitoral. O Barroso está falando que foram excluídas 200 contas de pessoas que criticaram o sistema eleitoral. Repare, não existe crime no Código Penal para isso. Ele está, na verdade, se gabando, ele está tirando uma onda por ter bloqueado tanta gente
E aí, na continuidade, ele vai falar, né, da satisfação dele de ter reduzido ao máximo aquilo que ele entende, o combate à desinformação, que na verdade é só um nomezinho bonito para censura. Onde eu tive que excluir post meu, debaixo de ameaça de grandes multas, eu, Flávio, Nicolas, várias outras pessoas tiveram que excluir posts. Ou, né, foi deliberadamente retirado da rede social, a pessoa nem excluiu, vinculando Lula a Maduro, falando do Lula a favor do aborto. E a gente vê hoje, né, os ministérios, as ministras dele fazendo declarações em favor do aborto. Então a gente só queria expor a verdade, mas nem isso a gente conseguiu. Mas agora a gente está no momento para isso. Agora que o Moraes está emparedado, o Moraes está com problema com o caso Felipe Martins. Ele está com problema com a lei Magnitsky. Ele está com problema porque ele tem um impeachment cada vez mais forte e já conseguiu a maioria de assinatura dos senadores. Ele tem diversos problemas para tomar conta. Ele está com a esposa dele, talvez na mira aí da Magnitsky para sair. Vamos ver o que acontece. Então, nesse momento de fragilidade do Moraes, onde várias pessoas foram para a rua, milhões foram para as ruas, por mais de 60 a 70 cidades do país inteiro, o Moraes está nas cordas. E aí vem um excelente momento, caiu como uma luva essa audiência aqui do Mike Pence, com esse vídeo. Então, dando continuidade, o Barroso está aqui se gabando que ele derrubou 200 perfis nas redes sociais durante as eleições de 2022. Então, a primeira coisa que nós fizemos para poder combater a má informação foi fazer esse acordo com a rede social e também nós... Esse acordo que ele diz que ele fez com a rede social, na verdade, era ameaçar de tirar a rede social do país. Tá? O Mark Zuckerberg até, durante ali a toma de posse do Trump, o Zuckerberg ele fez um vídeo, logo depois, ele fez um vídeo até falando que, olha, a gente vai mudar a nossa política, a gente vai voltar... Basicamente, ele falou com outras palavras, né, que vai voltar a respeitar a primeira emenda norte-americana e vai parar de censura. Relatou que existia muita pressão, principalmente de órgãos de justiça da América Latina, para que eles censurassem. Então, é isso daí que o Mark Zuckerberg está falando, exatamente desse momento aqui que o Barroso está falando, desses convênios com as redes sociais. Fizemos um acordo com 9 agências de verificação de informação no Brasil. 9 agências de verificação de informação no Brasil. Teve uma ONG, por exemplo, que recebia repasse do governo norte-americano, chamada Medan, que recebeu 5,7 milhões de dólares para fazer a criação dessas agências de checagem de fato por aí. É tudo de esquerda, pessoal. Não se engane. Tudo de esquerda. O que você faria com 5,7 milhões de dólares? Vamos arredondar para 6. 6 vezes 6, a gente está falando de 36 milhões de reais. Você imagina você com 36 milhões de reais para criar um aparato de jornalistas e de pessoas de esquerda para censurar os outros, colocando aquilo, dando um verniz de combate à desinformação. É muito dinheiro. É por isso que às vezes você não entende, né, como que essa galera vende tanta notícia falsa, barrigada, tentativa de manipulação da informação pública e ainda consegue se sustentar, se manter ali naquele canal de comunicação. É por causa disso. 5,7 milhões de dólares foi só para a Medan. Tem outras ainda, tá? Ainda tem Aos Fatos, tem a Comprova, que é a agência de checagem da Abrage. Vocês lembram da Abrage? Aquela que foi proteger o João Sacconi, depois de ele fazer aquela matéria canalha com a minha esposa? Pois bem, a Abrage. Sabe quem é a diretora em posição de destaque dentro da Abrage? Juliana Dalpiva. Aí você começa a conectar os fatos, você vê que é muita grana envolvida. E isso daí, sim, numa clara interferência de um país em outro. Uma clara interferência na soberania nacional. Mas vamos continuar dando uma olhada aqui para o que o Barroso está falando. Criamos um grupo de WhatsApp e quando nós vemos agências de verificação de informação no Brasil, criamos um grupo de WhatsApp e quando nós vemos as informações, criamos um grupo de WhatsApp que temos razões de duvidar da sua autenticidade, nós enviamos em nosso grupo as agências de verificação de fato imediatamente. Pessoal, presta atenção só numa coisa aqui. Vocês não estão, talvez, pescando
O que o Barroso está fazendo aqui? Ele está falando em inglês. Ele está disseminando esse vírus brasileiro como algo exitoso. Isso aqui que ele está fazendo é o que, na prática, é a tradução daquele discurso dele de nós derrotamos o bolsonarismo. É isso aqui que ele está fazendo. E ele está mandando para os outros países. O Trump vem dar uma magnífica na cabeça do Alexandre de Moraes, tira o bicho desse pessoal, porque se ele faz censura, ele não quer ir na terra da liberdade, no farol da liberdade, que é os Estados Unidos, né? Não faz sentido esse tipo de coisa. Aí dizem que o Trump está sendo... Não, o Trump está sendo agressivo, ele está ameaçando. Não. É que o Trump faz a coisa certa. Ele não precisa se esconder em jogo de bastidorzinho, né? Em fazer as coisas por trás, por debaixo dos panos. Porque ele está fazendo é correto. Ele não está mandando gente da CIA, né? Secretária de Política, ministra da Defesa, comandante do Sul, comandante militar do Sul, mandando o seu NSA, né? O National Security Advisor. Ele não está fazendo isso. Ele está deixando claro os tweets que o pessoal do State Department faz, e diga-se de passagem, né, todo mundo uníssono, porque quando o Trump fala, o Rubio fala, o Landau fala, o Darren fala, a parte ocidental do State Department fala. O Trump está fazendo escolhas maravilhosas nesse segundo mandato dele, certamente, porque ele está muito mais maduro. Ele mesmo falou isso, já inclusive numa entrevista para o Tucker Carlson, poucos dias antes da eleição dele, que ele agora estaria muito mais maduro, muito mais ciente do que ele precisa fazer. Por isso que tem aquela mudança de foto, né? A foto oficial dele, de 45º presidente da República, é um cara sorridente. 47º é faca na caveira. É quase que a foto do mugshot, né? Cara de bravo, cerrado. Então o Trump faz as coisas na frente de todo mundo, porque ele não precisa esconder. Você só está sabendo disso agora, porque o Mike Pence está jogando no ventilador e o Felipe Barros, deputado, chamou ele, está dando a chance disso acontecer. E essa audiência, fazer um estudo aprofundado, porque ele é que teve acesso aos dados, ele estava dentro do State Department. Ele trabalhou dentro da primeiro mandato do Trump, no State Department, e ele conhece aquele pessoal todo ali. Então é muito dinheiro, não se engane. Então essas pessoas se agarram com unhas em dentes, essa questão de combate à desinformação, fake news, etc. Você fica pensando, poxa, mas como é que pode isso? Eu lembro uma vez que tinha um assessor meu, que depois virou vereador em São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, ele saiu no Fantástico, porque ele criou um perfil chamado Bolsogordos. Como se isso fosse um crime. E o que esse perfil fazia? Nada, fazia humor. Mas eles falam, não, fake news e tal. Justifica-se, né? 5,7 milhões de dólares só em uma tacada para você criar rede social, criar agência de checagem de fato. Realmente. Né? Então o Barroso aqui está tentando exportar esse vírus da censura e o Trump, do outro lado, está tentando acabar com isso. É por isso que muitos americanos têm dito, né, que o caso do Moraes é emblemático, porque ele serve como exemplo para que outros juízes, outros Supremas Cortes, outros poderes judiciários não se aventurem a copiar o exemplo do Brasil. O Alexandre de Moraes é enxergado, ele é visto como uma peça essencial no complexo industrial de censura. Por que é um complexo? Porque tem isso. Tem ONG recebendo dinheiro do pagador de impostos, americanos. Tem o Barroso, que era presidente do TSE, ministro do STF. Então não é só o Moraes, é uma série de pessoas ao redor que estavam fazendo isso e achando que estava legal. Derrubando perfil. Você imagina, derrubou 200 perfis. A eleição foi decidida por menos de 1% dos votos. Se 1% de voto para lá tivesse vindo para o Jair Bolsonaro, tinha matado a questão. Eu não estou considerando, para mim foi uma eleição, né? A minha opinião é que essa eleição foi uma eleição roubada, seja roubada na questão da apuração, da maquininha, seja roubada do ponto de vista da corrupção que ocorreu dentro do TSE, para silenciar as pessoas. Falei aqui do meu caso, mas também do Nicolas, do Flávio, de várias outras pessoas. Eu cheguei a denunciar nesse tempo. Eu fiz uma viagem para a Argentina, durante o período eleitoral, e fiz uma denúncia ali dos grupos de WhatsApp da esquerda, que até hoje funcionam, falando, pessoal, vamos nesse perfil aqui, vamos fazer isso, vamos nesse perfil aqui, vamos atacar dessa maneira. É a descrição total daquilo que eles falaram de milícia digital, gabinete do ódio. Eu fiz denúncia, nada acontece. Por quê? Porque é de esquerda. Mas agora, com o apoio dos americanos, a coisa está mudando. Então, vamos continuar olhando aí o Barroso para ver o que ele está falando. Verificam se ela é verdadeira ou não, e o resultado da conclusão vai para o site deles, e temos uma página no site do Tribunal do TSE, Fato ou Boato, em que nós oferecemos informações acuradas. Informações apuradas. Deixa eu mudar aqui, ó. Sabe o que é informação apurada? É de que o Maduro não é amigo do Lula. É de que o Lula não defende aborto. É que o Lula não é parceiro do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega.
você não pode basicamente fazer nada. Você não podia fazer oposição ao Lula durante a eleição de 2022. A isso daí, o Luiz Roberto Barroso está chamando de informação acurada, informação precisa. Isso daí é mentira, isso daí é censura, regado a dinheiro do pagador de impostos americanos. Isso daí é uma grave violação dos direitos fundamentais de uma democracia, prezado ministro Luiz Roberto Barroso. É por isso que o senhor perdeu o visto e ainda prejudicou a sua família. Eu espero que coloquem a mão na consciência, sintam vergonha desse fato, porque senão, né, vai ser o atestado de Alexandre de Moraes, de psicopatia, a pessoa que tem seus próprios valores, mas isso tudo precisa ser passado a limpo.